Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta em mais um programa Desvendando Mitos. Bem, agradecendo inicialmente então a Shirley Siqueira, né, que nos dá aqui um bom dia, Shirley, ela que fala de Poços de Caldas, né, e o nosso amigo querido Paulo Neto, né, também aqui presente, desejando bom dia e Jesus na causa, isso aí. Exatamente, sempre ele à frente, né? Bem, então, como dizíamos anteriormente, né, tá até como parte introdutória do nosso estudo, também esperando o pessoal ir se achegando, né, chegando aqui na nossa live de hoje, estamos fazendo durante o dia, né, é o horário aí que pintou, de sábado aí, pela manhã, estamos até com sol aqui atrás, ó, perto das pirâmides tem um sol aqui atrás. Então, nós falamos que estamos fazendo esses estudos como uma forma de alerta, uma vez que nós notamos ao longo do tempo que nós fomos estudando esse tema, que os pressupostos da ufologia não compactuam com o espiritismo, no nosso entender, uma vez que também não compactuam com aquilo que nós temos definido pela ciência. Quando nós falamos definido pela ciência, é no sentido de que não há as comprovações que eles, ufólogos, dizem haver. E nós fomos atrás, né, dos casos, inúmeros casos que eles apresentam como sendo verdadeiros, como sendo aqueles que seriam as provas desse contato de supostos extraterrenos conosco, e nos deparamos cada vez mais com farsas, ou, quando não são farsas premeditadas, são falhas no entendimento dos fenômenos. São geralmente interpretações forçadas, onde se quer, a todo custo, afirmar que extraterrestres estão em contato conosco, vêm nos visitar, abduzem pessoas, enfim, né, uma série de fenômenos, fazem círculos ou desenhos em plantações e tudo mais, né? E, obviamente, dentro do nosso método de trabalho, fomos atrás das bases que os ufólogos se utilizam, das bases teóricas, né, melhor dizendo, que eles se utilizam para crer ou divulgar determinadas ideias. Então, ao longo todos esses programas, nós temos mostrado aí alguns ufólogos de renome, pessoas tidas como especialistas no assunto, e verificamos aí, embora eles se digam muito fãs, muito admiradores da ciência, dos métodos científicos, verificamos aí uma série de hiatos, uma série de falhas no conhecimento, crença em coisas que atentam contra a mais básica lógica, inclusive contra fatos científicos já mais do que comprovados. Vocês têm visto aí, quem tem acompanhado os programas, prestado atenção, né, realmente com mente aberta, verifica ali que ufólogos renomados acreditam em coisas das mais desbaratadas que, por vezes, como já afirmamos anteriormente, um bom estudante de ensino médio já desvendaria de imediato, que são informações falsas. São muito mais pertencentes ao pensamento mágico, ao misticismo, do que propriamente uma postura científica, racional,
né? Inclusive, nós vamos falar um pouquinho de ciência hoje, porque essa palavra, esse vocábulo, ele é um tanto, às vezes, mal compreendido. Bem, então, feito esse breve introito, nós vamos, novamente, a título de exemplificação, né, e de mostra daquilo que nós estamos falando, porque nós gostamos de falar e demonstrar, né, para que não fique só, né, nós somos contra isso, né, de você acreditar na palavra pela palavra, não. Gostamos, à medida do possível, quando afirmamos algo, nós gostamos de demonstrar para que aquilo fique suficientemente claro, né, de que nós estamos caminhando par e passo com coisas constatáveis, com a verdade. Porque também sabemos que há muita gente por aí se dizendo muito comprometida com a verdade e aquilo não passa de um discurso, né? Temos a compreensão aí que nós vivemos efetivamente no planeta, no mundo de provas e expiações, onde a grande maioria dos espíritos não estão lá muito comprometidos com a verdade, estão comprometidos com interesses outros. Daí que nós verificamos que os espíritos nos dizem que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Por quê? Todo mundo, na maioria das vezes, está pensando só em si. Então, se algumas pessoas são capazes de ensinar coisas mais absurdas, porque, na verdade, estão interessadas em autopromoção, estão interessadas em fazer aquilo um meio de vida. Não importa se estão propagando a verdade, se estão propagando a mentira, isso para elas é de somenos importância, porque aquilo, na verdade, está lhe trazendo lucro ou alguma vantagem, direta ou indireta. Hoje nós teremos um exemplo bem claro disso. Um exemplo de um livro que é considerado a Bíblia da ufologia, ou uma das Bíblias da ufologia. Um livro que vocês poderão notar é respeitabilíssimo ou respeitadíssimo dentro do meio ufológico, não só entre apenas os admiradores, mas entre os chamados especialistas em ufologia, os ufólogos, né, na sua acepção de pessoas que pesquisam, né, esse assunto. Então, vamos começar aqui apresentando, mais uma vez, né, uma fala do Luiz Ricardo Guedo, que é uma pessoa que se diz espírita e especialista em ufologia, e que durante aí 27 anos teve programas em 2 emissoras espíritas, né, a Rede Boa Nova e a TV Mundo Maior, falando sobre ufologia e espiritismo. Então, nós vamos verificar qual foi a opinião dele sobre o livro Eram os Deuses Astronautas, né, do von Däniken. Ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Vamos acompanhar aqui que o Luiz Ricardo Guedo vai falar sobre esse livro. Pessoal, qualquer problema aí do som, tá? Imagem, é só me dizerem aí, tá? Qualquer coisa, vocês me falam aí, por favor. Eu agradeço demais aí o apoio de vocês, também em relação a isso. Vamos lá. Minha amiga Yara Sobrinho, tá? Começou a nos acompanhar na emissora anterior, ouviu a dica do livro Eram os Deuses Astronautas, custou para achar, achou e guarda ele em sua biblioteca e é um dos seus favoritos. A virtude do Erich von Däniken foi ter dado a cara para bater e ter comentado fatos arqueológicos aqui na América Latina, coisa que praticamente é muito importante o que ele encontrou aqui na América Latina. Muito importante, mostra uma presença extraplanetária aqui no continente sul-americano, né? Na parte sul do continente americano, perdão. Lá nós vemos os deuses de barba que desciam do céu, traziam noções de agricultura, de higiene, saúde, tá?
Então, eu acho muito legal a coragem que ele teve de dar a cara para bater em termos arqueológicos aqui na América Latina e em outros pontos do planeta também. Os livros dele são interessantes, tá, do Erich von Däniken. Bem, então vimos aí claramente, né, a posição do Luiz Ricardo Guedo, acreditando aí em todo o conteúdo do livro, prestem bem atenção nisso, né? Ele diz que ele deu a cara para bater, que tem esse mérito, que descobriu deuses de barba, descendo dos céus para ensinar as civilizações antigas aqui do continente sul-americano, uma série de coisas, nas ciências, na saúde, etc, etc. Né? Bem, tivemos também aí a preocupação de demonstrar que não é só o Luiz Ricardo Guedo a ter essa posição, tá? Então, extraímos aqui breves momentos do programa De Noite, do Gentili, no SBT, de um programa de 2018, né? Não é tão antigo, aí 5 anos, onde Erich von Däniken está acompanhado de mais um outro ufólogo estrangeiro e do Gevaer, que é considerado uma das maiores autoridades de ufologia aqui do Brasil, né, desencarnado recentemente, né? Torcemos para que ele esteja bem de volta aí à pátria espiritual. E ele que é o fundador, enfim, que conduzia até então, antes do seu desencarne, a revista UFO, que é a revista de referência no mundo ufológico. Né? Eles estavam no programa De Noite, juntos, para, inclusive, anunciar aí um congresso que teria naquele ano. Então, é mais uma demonstração de que o Erich von Däniken, o trabalho do Erich von Däniken, que é às vezes não confundimos com o nome dele. O Erich von Däniken é o autor do livro Eram os Deuses Astronautas, que nós iremos analisar hoje, ok? Então, vamos lá. Extraímos só pequenos trechos, né? Porque ficamos aí um pouco temerosos em relação a direitos autorais, tá? Que o YouTube é bem rigoroso em relação a isso, então são trechos bem curtinhos, tá? Só para realmente a título de comprovação mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Nossos convidados são 3 dos ufólogos mais respeitados do mundo e estão no Brasil para discutir a influência dos ETs na humanidade. São autoridades no assunto. Vai lá, Juliana. Com vocês, os ufólogos Erich von Däniken, Giorgio Tsoukalos e Ademar Gevaer. Consegui! Tá aí, os 3 juntos, né? À esquerda, o Gevaer e o von Däniken ali no meio, e um outro ufólogo americano, né? O Däniken é suíço, e um ufólogo americano ali do lado direito aí, né? Vocês estão vendo aí. Bem, era só isso. Então, vamos aqui remover o vídeo. Pronto. Bem, agora vamos, então, aos nossos slides. Então, tema de hoje, desvendando a Bíblia da ufologia. Eram os deuses astronautas? A série de teses sem fundamentos criadas por um ex-gerente de hotel, sempre metido em confusões. Então, vamos lá. Então, retomando aqui. Então, é sempre bom que a gente esteja atento àquilo que nós entendemos como ciência, tá? Não estamos, em momento nenhum, exaltando a ciência como uma espécie de Deus infalível. Não é isso, tá? E também não estamos dizendo que tudo que os cientistas dizem é o certo, é a palavra final. Também não é essa a interpretação. Quando nós falamos ciência, é no seu sentido lato sensu, tá? Ciência com C maiúsculo. O que é ciência? Então, tudo que não estiver dentro desse caráter, de uma observação atenta, feita de maneira metódica, racional, né? Explicando nos seus mínimos detalhes, né? Todo o processo, não pode ser
intitulado como sendo algo estritamente científico. Pode ser tudo, pode ser opinião, pode ser apenas uma pesquisa mal feita, feita pela metade, mas não vai se constituir algo científico, né? Ou com uma respeitabilidade de caráter científico. Okay? Então, essa é uma categorização aí do dicionário Oxford, tá? Um dos melhores dicionários que nós temos. E nós estamos vendo, pessoal, que geralmente nós espíritas temos desenvolvido uma crítica um tanto equivocada da ciência, porque alguns acabam tendo uma espécie de rixa, ou desenvolvendo uma antipatia com a ciência, porque, na visão deles, a ciência não aceita, por exemplo, a existência da alma, não aceita a reencarnação, dizem essas pessoas, né? Mas é preciso que a gente não pense assim, dessa maneira, né? É uma maneira muito simplória, né, de encarar a coisa e até perigosa, tá? Porque, na verdade, nós devemos muito à ciência. Se nós estamos aqui, nesse momento, falando aí com várias pessoas ao mesmo tempo, se deve ao esforço da ciência, né? Quer dizer, nós devemos tudo à ciência. Não estou falando, né, de pessoas, mas disso, né, que nós acabamos de falar, desse esforço, né, que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo, de modo a descobrir e aprimorar tudo. Sem isso, pessoal, nós estaríamos ainda na idade da pedra. Nós seríamos ainda animais categorizados praticamente como irracionais, né? Então, justamente a ciência, ela faz parte no nosso próprio desenvolvimento enquanto espíritos. Sem ela, nós estaríamos, como dissemos anteriormente, né, na condição ainda de primatas, né, apenas vivendo uma vida estritamente voltada para a matéria e não para o intelecto, para o pensamento, para o desenvolvimento da inteligência de uma maneira mais profunda e mais completa. E qual a definição que nós temos de ciência espírita? Porque o espiritismo também é uma ciência. Segundo Gabriel Delane, no livro O Fenômeno Espírita, o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente se tem chamado de mortos. Então, segundo a classificação de Delane, e obviamente segundo a classificação do próprio Allan Kardec, também era um cientista, né? Ele dominava, é um cientista da alma, né? Enfim, também uma pessoa que tinha grandes conhecimentos das ciências de maneira geral, tanto das ciências chamadas ciências humanas, quanto também das exatas e das biológicas, né? Um homem com formação multidisciplinar, né? O espiritismo é uma ciência, só que é uma ciência que tem como objetivos precípios justamente os fenômenos relacionados à comprovação da existência da alma, da possibilidade da comunicação com os espíritos e, consequentemente, comprovando aí a imortalidade da alma. E, obviamente, na medida que o espiritismo foi se desenvolvendo, o seu compromisso também passou a ser a do desenvolvimento moral, através da explicação, por exemplo, dos ensinos de Jesus, que foi o espírito, é o espírito mais adiantado que aqui já esteve. Então, o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência, é uma filosofia, né? E também uma religião no sentido que desenvolve os indivíduos, desenvolve os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, no sentido da compreensão das leis morais, né? Então, não é uma religião propriamente dita, como se
concebe por aí, né, com rituais, com hierarquia, mas tem essa finalidade, que é a mesma finalidade das religiões, que é desenvolver, de melhorar, ajudar a nos melhorar moralmente também, né, em relação à mudança de comportamento, mudança de pensamento, enfim, né, o aprimoramento moral, ético-moral do indivíduo. E nós tivemos nas bases do desenvolvimento do pensamento espírita alguns cientistas, homens voltados para a ciência, homens de ciência, que desenvolveram a ciência espírita ou colaboraram para o melhor entendimento, né, das proposições do espiritismo. Então, nós podemos citar aqui, vocês inclusive podem aí pesquisar, porque tem alguns nomes não tão conhecidos, mas que deveriam até ser, né, porque deram contribuições importantes, como Johann Zollner, William Crookes, o James Hervey Hyslop, o Ernesto Bozano, o Camille Flammarion, né, esse já é mais conhecido dos nossos, Gabriel Delane, já citado hoje, o Cesare Lombroso, o Ep Sargent, o Aksakov, né, Alexander Aksakov, um russo, o Oliver Lodge e o Albert de Rochat, né? Então, verificamos aí que tivemos homens eminentemente sábios, preparados intelectualmente, e que, sim, viram no espiritismo algo científico. Então, é mentira que a ciência condene o espiritismo. O que nós temos são setores da ciência que não aceitam o espiritismo. Temos pessoas no meio científico que não aceitam. E claro que, infelizmente, né, na academia, ainda pessoas que não se prontificaram a estudar os fenômenos espíritas e que não deixam, né, digamos assim, não permitem que os fenômenos espíritas sejam estudados estudados e aceitos dentro das academias, né? Então, nós temos ali grupos, né, que dominam o meio científico e que, por falta de conhecimento, por falta de estudo, porque ninguém sabe tudo, né, podem ser grandes especialistas nas suas áreas, mas não estudaram o espiritismo de modo a realmente sentenciar que o espiritismo seja falso, né? Então, eles não têm essa competência. Então, nada de termos rixa com a ciência, tá? Isso é um preconceito tolo, porque nós tivemos e temos dentro do espiritismo várias pessoas de ciência que fazem ciência e admitem muito bem os fenômenos espíritas, ok? Então, a ciência não se coloca contra, não devemos desenvolver nenhuma espécie de preconceito, rixa, antipatia contra o meio científico, tá? Isso não vai ajudar em nada, tá? O que nós temos que ter é justamente desenvolver uma aproximação cada vez maior com a ciência, e não com os movimentos anticientíficos, e não com os movimentos espiritualistas que tem por aí, que esse sim tem influenciado muito mal o nosso movimento espírita. Quando nós vamos estudar a origem de boa parte daquilo que nós consideramos antidoutrinário, isso não tem como origem a ciência. Tem como origem seitas espiritualistas, outras doutrinas espiritualistas, misticismos e crenças errôneas que vêm justamente do espiritualismo e não da ciência, na grande maioria das vezes. Tá? Na medida que fomos estudar, por exemplo, a questão de Atlântida, né? Enfim, toda vez que nós vamos estudar algo que vem sendo divulgado dentro do movimento espírita como errôneo, a gente, quando vai pesquisar a origem, está sempre lá no rustanguismo, está sempre lá na teosofia, né? Influência das religiões dogmáticas tradicionais, no ocultismo, né? Nas religiões afro-brasileiras, no sincretismo religioso. Enquanto que se o espiritismo, se o movimento espírita procurasse se aproximar mais da ciência, se os divulgadores espíritas se preocupassem mais em pesquisar
o que diz a ciência, do que dizem essas doutrinas, nós certamente estaríamos melhor. Não perfeitos, mas muito melhores. Muitas ideias que pervagam por aí, que são totalmente errôneas e fantasiosas, não estariam sendo divulgadas. Esse é o nosso... É mais ou menos a conclusão das nossas pesquisas. Mas vamos lá. Chegamos aqui ao ponto principal, ao assunto principal da nossa live de hoje, que é o livro Eram os Deuses Astronautas? A Bíblia dos Ufólogos e dos Crentes em Contatos. Bem, relembrando que a nossa proposta é a seguinte. Vamos repetir, né? Porque pode ser que pessoas que não viram as lives anteriores possam novamente vir com essa contestação. Ora, mas o Espiritismo não acredita na pluralidade dos mundos habitados? Nós respondemos, sim, claro. Isso necessariamente faz com que nós tenhamos que acreditar que ETs, seres de outros planetas, façam contato conosco e influenciem em nossas vidas, direta ou indiretamente? Não. Uma coisa não necessariamente leva a outra. Ok? Então, para deixar aqui bem claro. Então, vamos lá. Então, aí a capa, né, uma das capas, porque esse livro foi editado por várias editoras diferentes, tá? Então, temos ali a capa do livro. Esse aí, o Eric Von Däniken, né, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, e ali do lado mais um dos seus vários livros, né, porque ele teve que continuar, né, requentando aquele assunto com novas revelações, né? A coisa tem que girar, né? O comércio ali tem que girar, ele tem que continuar criando outras coisas para se manter no mercado. Então, vamos lá. E ele ali, né, junto a um monumento ali voltado para o Egito, né, para o Egito Antigo. Quem foi Eric Von Däniken? Ele, que ficou mundialmente conhecido por escrever o livro, como já mencionei, Eram os Deuses Astronautas. Ele apresenta a ideia de que o homem primitivo foi visitado por seres extraterrestres desde os tempos pré-históricos. Von Däniken é o principal responsável por popularizar a crença de que fomos visitados por seres de outros planetas. Pessoal, se nós temos hoje difundida essa ideia, nós devemos a essa pessoa, tá? Só que nós vamos ver que ele não foi o primeiro a dizer isso. Nós vamos fazer novamente aquela nossa pesquisa, que é sempre muito importante, que é de descobrir as origens intelectuais do Eric Von Däniken. Assim como fizemos com Ercílio Mais e descobrimos muita coisa, assim como nós fizemos com Edgar Armond e tantos outros. Porque essas pessoas não tiram essas ideias do nada, tá? Sempre tem um roteiro aí por trás, onde, né, essas pessoas se baseiam para dizer o que dizem. As ideias apresentadas em seus livros são rejeitadas por praticamente todos os cientistas, 99,9%, e acadêmicos, que categorizam seu trabalho como pseudo-história, pseudo-arqueologia e pseudociência. Não é à toa, pessoal. Não é à toa, tá? A gente tem que começar a sempre ver e analisar o outro lado. A gente está sempre condicionado, infelizmente, a achar que a crítica é sempre persecutória, é sempre antifraterna. Isso não é verdade. Às vezes é sim, mas às vezes, na maioria das vezes, não é. Nós temos que verificar se aquela crítica tem um fundamento. Nós temos sempre que ver os dois lados, né? Da história. E não ficar achando que o criticado é sempre a vítima. A gente tem que parar com esse condicionamento
que às vezes a gente acaba sendo vítima, né, desse condicionamento aí de achar que o criticado é sempre o coitadinho. Não. Tá? Então vamos lá. No início de sua carreira, ele foi condenado e cumpriu pena por várias acusações de fraude ou peculato, escrevendo um dos seus livros na prisão. Então, outra coisa que a gente tem que ver, qual é o histórico de vida da pessoa? Ah, Arthur, mas a pessoa pode mudar. Pode. Eu acredito nisso. Tá? Há casos em que realmente nós vemos pessoas cometendo erros, nós mesmos cometemos vários erros no passado, né? Qualquer pessoa comete, né, erros no passado e depois se melhora, se corrigem. Só que outros não. Então, dependendo do erro, a gente já tem que ficar atento. Opa! Né? A pessoa, inclusive, foi parar na prisão. Então, a gente vê que a índole daquela pessoa, pelo menos em um estágio da vida dela, não era lá muito legal, não era lá muito positivo. Então, se a gente vê que a pessoa efetivamente mudou, opa, então beleza, vamos deixar aquilo mais, né? Essa informação já nos deixa de orelha em pé, né? E de olhos mais atentos. Então, vamos lá. Sua obra se tornou um best-seller nos Estados Unidos, na Europa e na Índia. Esse livro ficou famoso na década de 70 por descrever a hipótese de que os deuses descritos na literatura e nas escrituras das principais religiões e civilizações eram, na realidade, extraterrestres, que alegadamente teriam visitado o planeta Terra no passado. Segundo von Däniken, o livro foi traduzido em 32 línguas, tendo vendido mais de 63 milhões de exemplares. Isso é importante, pessoal, porque um livro desse, que vende tanto, ele acaba tendo uma repercussão na sociedade. Muitas pessoas leram e passaram adiante essas informações. Então, hoje, se nós perguntarmos na rua, por exemplo, as 10 pessoas, pelo menos umas 3 ou 4 vão dizer, olha, eu acho sim que os extraterrestres vieram à Terra e colaboraram com civilizações antigas na construção de pirâmides, no ensino de como plantar, de como curar. Muita gente acredita, porque essas informações vão passando, ainda mais com uma vendagem dessa. Então, nós cada vez mais verificamos a influência da literatura, a influência das artes cênicas, né? Do teatro, do cinema, da literatura, das revistas em quadrinhos, que eram a diversão principal nas décadas de 30, 40, 50. Nós vimos isso em estudos passados, em relação aos chamados insetoides, que foram uma criação da ficção científica dos quadrinhos. Naquela época, todos acreditavam, em função dos quadrinhos, que os extraterrestres tinham aparência de insetos. Louva a Deus, quem nos acompanhou viu isso. Formiga, né? Abelha, escorpião. Só que, obviamente, gigantescos, né? Porque se for pequenininho igual os insetos, nossa, ia ser fácil, né? Derrotá-los. Então, os temas das revistas de quadrinhos não teriam interesse nenhum. Ia durar 2 páginas. Ia surgir o escorpião extraterrestre, ia lá um ser humano, pisava nele, matava, pronto. Mas eles tinham que ser gigantescos, tinham que ter poderes especiais, raios laser e tudo mais, né? Poder de destruição grande, para aquilo ter um enredo, né? Para que se achasse uma maneira de lutar contra eles e derrotá-los. Inclusive, até o Super-Homem, né, nas revistas de quadrinhos, recebeu a visita desses insetoides. Aí bastou uma pessoa dizer ter sido abduzida por um louva-a-Deus extraterrestre, que pronto, os ufólogos imediatamente
descobriram que eles existem. Percebeu como que acontece? Então, o imaginário acaba se tornando algo real, né? Porque as pessoas vão dando vazão àquilo, elas já chegam a acreditar naquilo tanto, que passam a confundir imaginação com realidade. Né? Mesma coisa aconteceu com a Atlântida e tantos outros mitos por aí. Tá? Então, a partir da influência da ficção científica, cada vez mais se vulgarizou, se popularizou a ideia de que extraterrestres têm contato conosco. Né? As pessoas tiraram aquilo já do imaginário, já transportaram para a realidade. Então, vamos lá. Um passado complicado. Von Däniken teve uma educação católica rigorosa. Durante o tempo na escola, Däniken rejeitou a interpretação que a igreja faz da Bíblia e desenvolveu o interesse por astronomia e os fenômenos de discos voadores. Então, começou aí. Ele possivelmente sofreu muito dentro dessa educação católica rigorosa, e é o que acontece com muita gente, né? Elas não se ambientam bem a essa educação muito disciplinada e acabam desenvolvendo até uma aversão àquilo tudo, né? Então, possivelmente, isso aconteceu, né? A pessoa ficou meio que traumatizada, aí uma maneira de ela se vingar, isso tudo inconscientemente, tá, pessoal? Maneira dela se vingar é ela começar a contestar tudo, né? Então, ele passou a contestar a Bíblia e dar uma interpretação toda própria àquilo que estava lá escrito, tá? E aí começou a dar vazão a acreditar, por exemplo, que boa parte daqueles fenômenos bíblicos tinha origem na intervenção extraterrestre. Aos 19 anos, Von Däniken recebeu uma pena de 4 meses por furto. Após sair da escola, tornou-se aprendiz em um hoteleiro suíço. Ele é suíço, tá? Depois de se mudar para o Egito, foi condenado por fraude e peculato. Então, nós temos aí, né, uma pessoa que desde aí muito jovem esteve envolvido com a justiça. Mais tarde, em função desse trabalho, nessa experiência no setor hoteleiro, ele se tornou gestor do hotel Rosenhügel, em Davos, Suíça. Durante esse tempo, escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas, trabalhando no manuscrito durante a noite, depois dos hóspedes se retirarem. Isso é ele mesmo que fala na biografia dele, tá, pessoal? Não estamos aqui inventando nada, inclusive vocês têm internet, podem checar todas essas informações. Nós estamos aqui apenas resumindo, tá? O que de importante a gente tem nisso, nessa informação? Que ele não tem qualquer formação acadêmica em história, em arqueologia, em geologia, nada. Tá? A especialidade do Däniken era em hotelaria, muito respeitável, por sinal. Eu mesmo, lá no ano 2000, lá pelo ano 2000, aproximadamente, fizemos um curso de hotelaria, super interessante, como cultura geral, é maravilhoso. As pessoas às vezes nem têm ideia, né, da riqueza dessa área. Mas ele não era um arqueólogo. Ele começou a se aventurar numa área em que ele não tinha o menor conhecimento teórico. E a gente sabe que conhecimento teórico é importante em todas as esferas. Você tem que dominar a teoria para depois você ir para a prática. Algum de nós se colocaria para ser operado por um médico que não passou pela faculdade? Ou por uma pessoa, né? Porque não seria médico. Uma pessoa que não passou pela faculdade? Jamais, né? Nenhum de nós faria isso, pelo menos em sã consciência. Você colocaria alguém que nunca estudou odontologia para tirar um dente ou curar uma cárie sua? Tratar uma cárie? Jamais. Um engenheiro, você contrataria uma pessoa que não é engenheiro ou arquiteta para construir a sua casa? Jamais, né? Ia cair na sua cabeça. Então, mesma coisa, pessoal. Então, esse desprezo pela ciência, mais uma vez,
A gente fica, a gente não, né? Eu nunca fiz isso, mas no meio espírita é muito comum ficar atacando a ciência. Não, porque os cientistas não sabem de nada. Que os cientistas, só porque, né, se vulgarizou a ideia de que a ciência não aceita os postulados espíritas, a gente fica com essa rixa boba. Mas na hora da necessidade, a gente não procura o místico. A gente procura a pessoa que tem alguma espécie de conhecimento científico. Né? Então, é um discurso hipócrita, onde você ataca justamente quem mais você procura na hora do aperto. Que ninguém procura um Zé Ninguém para resolver um problema dentro de casa, né? De estrutura de casa, um telhado que está quase caindo na sua cabeça. No mínimo, você vai procurar um pedreiro competente. Né? Bem, então vamos lá. Assim como também na área da saúde, na área do ensino, né? Nós sempre procuramos alguém que tenha ciência naquela área. Então vamos lá. Em dezembro de 1964, von Däniken escreveu: Os nossos antepassados receberam uma visita do espaço, para o periódico teuto-canadense, né? Teuto quer dizer alemão, né? Der Nordwesten. Os deuses eram os deuses astronautas, foi aceito para publicação por uma editora no início de 1967 e lançado em 1968. Então, não foi a primeira obra dele, ele fez alguns ensaios até então que o livro Eram os Deuses Astronautas fosse publicado né, em 1968, fosse, né, aceito em 67 e publicado em 68. Vamos lá. Em novembro de 68, von Däniken foi preso por fraude depois de falsificar os registros do hotel e referências de crédito com o objetivo de contrair empréstimos no valor de 130 mil francos. Era um dinheirão na época, tá? Hoje nós temos o euro, mas na época era o franco. E o franco suíço sempre foi uma moeda muito forte, tá? Então, 130 mil francos era uma pequena fortuna. No decorrer de 12 anos, então ele foi fazendo, né, no hotel durante os 12 anos, uma série de operações fraudulentas. Ele usou o dinheiro para viagens ao estrangeiro para fazer pesquisas para o seu livro. 2 anos mais tarde, von Däniken foi condenado por peculado repetido e continuado, fraude e falsificação. O tribunal decidiu que o escritor tinha levado uma vida de playboy. Então, ele alegou que estava usando dinheiro para as pesquisas. Não é razão para isso, porque ninguém, né, de qualquer forma, roubar para fazer uma coisa boa não é o certo. Então, a justiça foi averiguar, né, e vocês sabem que eles vão averiguar mesmo. Isso, está picotando, né? Me digam aí se melhorou. Bem, então a justiça foi atrás e verificou que ele estava utilizando desse dinheiro para levar uma vida de bom vivant, uma vida de playboy, tá? O von Däniken apresentou recurso para nulidade do processo na base de que as suas intenções não eram maliciosas e as instituições de crédito teriam falhado em investigar adequadamente as suas referências. No dia 13 de fevereiro de 1970, von Däniken recebeu uma sentença de prisão de 3 anos e meio e multa de 3 mil francos. Ele cumpriu 1 ano da sua sentença antes de ser libertado. Então, a gente verifica aí, né, que ele alegou que as suas intenções não eram maliciosas, que ele roubou para uma boa causa. Essa foi a defesa dele. Mas isso de nada adiantou, né?
Ele foi condenado do mesmo jeito, mas acabou sendo libertado. Tá igualzinho a justiça brasileira, né, pessoal? A pessoa recebe 10 anos aí de sentença, cumpre 2. Lá a mesma coisa, 3 anos e meio, cumpriu 1 ano e foi libertado. Bem, vamos ver o que vocês estão dizendo aqui, né, para ver se até a internet aí se estabiliza. A Fernanda Linhares dizendo o seguinte: infelizmente, nosso movimento espírita está uma salada por conta dessas ideias totalmente fora da curva. É como você disse com relação à pluralidade dos mundos habitados. Uma coisa é uma coisa, exatamente, né? São fenômenos que não necessariamente têm que estar ligados. Não é porque existe uma coisa que a outra necessariamente tem que existir, né? Uma vez que nós sabemos que há uma distância incomensurável entre os planetas, que não são transpostas assim tão facilmente. Na ficção científica, né, é uma maravilha. Ficção científica é um estalar de dedo. Tá? Diz que o voador ultrapassa a velocidade da luz tranquilamente. Né? Na nossa imaginação, pessoal, tudo é lindo e maravilhoso. Agora, a realidade é outra. Mas pode haver os buracos de minhoca que aí eles se utilizam. Ok, mas tudo é tese ainda. Nem se sabe ainda se os buracos de minhoca efetivamente existem. E é uma grande, dentro da própria ciência, uma grande probabilidade. E se existirem, não se sabe ainda os efeitos sobre os corpos físicos. Se eles passam por uma espécie de desintegração, de desagregação. Gente, tudo ainda é teoria. Engraçado para essas pessoas imaginosas, dos ufólogos, por exemplo, eles adoram, então, quando lhes interessa, pegar as teorias científicas e se transporem para o seu lado. Mas agora a ciência quando nega as suas teses, aí já a ciência já não presta. Então é tudo, né, uma questão de interesse, a gente vê claramente. Marcos Vinícius aqui, nosso amigão também lá de Minas Gerais, nos diz, interessante tema, realmente, temos que começar a analisar isso daí de uma maneira mais crítica, né? E não como o movimento espírita tem encarado aí, porque o movimento espírita é pródigo em aceitar tudo quanto é maluquice como sendo contribuição ao espiritismo. Isso é um grande erro e nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Rick Gomes nos diz, os autores, para mim, também não acreditavam nessas histórias de ETs, mas virou uma bola de neve, uma fofoca, isso aí, onde o lucro e a fama obrigou eles a defenderem essa ideia como real. Exatamente, nós vamos demonstrar isso hoje aqui, o Rick. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Bem, acredito que só terminamos essas contribuições. Então vamos lá, vamos seguir adiante. O seu primeiro livro eram Os Deuses Astronautas, né? O primeiro livro publicado. Foi publicado na mesma época do julgamento dele lá na justiça, sendo que as vendas permitiram-lhes pagar as suas dívidas e sair do negócio da hotelaria. Então veja aí que ele foi salvo aí pelo gongo, pela venda dos livros, né? Então, por isso aí que ele acabou saindo mais cedo, porque ele pagou lá uma fiança, né? Von Däniken escreveu seu segundo livro, Gods from Outer Space, quer dizer, deuses do espaço, né? Do espaço exterior, do espaço sideral, enquanto estava na prisão. Então, não houve nenhuma pesquisa de campo. Como é que você vai falar de arqueologia, descoberta arqueológica, pessoal, na prisão? Se é uma ciência que trabalha diretamente com a pesquisa de campo. Vejam aí os indícios de que a coisa é pura imaginação. E nós vamos mostrar de onde ele tirou isso. Fiquem até o final, aguardem aí. As inúmeras fraudes. Vamos lá, então, diretamente para algumas das fraudes, tá? Eu não vou colocar todas aqui, porque nós ficaríamos aqui 6, 7 horas, né? Aí não dá. Tá? Mas se alguém quiser que eu fale de alguma proposta dele, especificamente, que não for abordada hoje, a gente faz um outro programa. Estamos aí dispostos a qualquer tipo de desafio, tá? Nós vamos mostrar aqui uma das principais, as mais curiosas, onde a fraude ficou mais caracterizada.
A primeira delas se refere a um monumento, digamos assim, chamado Pilar de Delhi. Delhi ou Delhi, tá? Se pode escrever das duas maneiras, tá? No livro Eram os Deuses Astronautas, Däniken escreveu sobre a existência de um pilar de ferro. Vou mostrar aqui para vocês, ó, até mostrar aqui. Vou sair e vou voltar. Esse é o pilar de ferro, tá? É o menorzinho ali, tá? Esse pilar aí, fininho, bem à frente. Então, ele escreveu sobre a existência de um pilar de ferro em Delhi, Índia, que não enferruja, segundo ele, e que seria uma evidência da existência de influência extraterrestre. Mais tarde, na sua entrevista para a revista Playboy, quando lhe foi dito de que a coluna tem sinais de ferrugem, ao contrário do que ele dizia, e que o método de construção é bem conhecido, Däniken disse que desde o momento que escreveu o livro, ficou faltando uma coisinha ali, teria tomado conhecimento de investigações que chegaram a outras conclusões e deixara de considerar este pilar um mistério. Então, ele já aí voltou atrás, né? Viu, na medida em que ele foi defrontado com evidências de que o desmentiam, dizendo que a coluna, sim, tem sinais de ferrugem, ele, então, né, já admite ter errado. Tá? O que ele dizia é que o pilar não tinha nenhum sinal de ferrugem por influência de extraterrestres. Então, aí, novamente, o pilar. E esse, né, foi um dos mistérios, eles adoram isso, né, que, segundo von Däniken, a ciência não pode explicar. Esse é um dos argumentos preferidos dos ufólogos. Não, a ciência não pode explicar. Então, vamos ver o que disse o von Däniken na época sobre o Pilar de Delhi. No livro. No pátio de um templo em Delhi, existe uma coluna feita de peças de ferro soldadas que esteve exposta às intempéries por mais de 4.000 anos, sem apresentar vestígios de ferrugem. Além disso, não é afetado por enxofre ou fósforo. Aqui temos uma liga desconhecida da antiguidade nos encarando. E aí, o que a ciência, ao investigar, constatou? Os metalúrgicos analisaram o pilar em 1912 e descobriram que ele foi feito martelando pedaços de 80 libras de ferro em brasa juntos, soldando-os em uma única peça. O metal é composto por 99,72% de ferro puro, 0,1% de fósforo e vestígios de 2 elementos introduzidos durante o processo de fabricação: carbono, proveniente da queima de carvão em que foi forjado, e sílica, remanescente da escória produzida quando o ferro foi fundido de seu minério. O enxofre está virtualmente ausente em 0,006%. Quando presente no ferro, o fósforo, que tem ali nessa quantidade, 0,1%, inibe a ferrugem. Em investigações recentes, no entanto, concluíram que o efeito conservante do fósforo incorporado ao pilar foi ofuscado por outros fatores. Em primeiro lugar, o clima seco e puro de Delhi, que é a cidade lá na Índia, fornecia alguma proteção contra a ferrugem. Além disso, a retenção de calor por uma massa tão grande de metal inibiria qualquer condensação de umidade em sua superfície durante as noites frias. Então, a explicação aí, né, uma explicação química, né, do porquê que aquela peça de ferro não tinha grandes vestígios de ferrugem, tá? Por questão climática, por uma questão também de constituição, tá? Mineral daquele pilar. Em segundo lugar, o pilar estava protegido pela presença de uma fina camada de escama produzida em seu forjamento. Proteção adicional pode ter sido fornecida por um revestimento sobre a superfície do pilar, construído por aplicações cerimoniais periódicas de ghee, que é a manteiga clarificada, inclusive, que hoje nós encontramos facilmente nos supermercados, né, que já era produzida naquela época, ou óleo vegetal durante os primeiros 500 anos de sua existência. Quer dizer, se faziam cultos
naquele pilar onde se utilizava aí óleo vegetal. Então, aquilo também foi tratando aquela peça, auxiliando para que a ferrugem não corroesse. Finalmente, existe uma tendência natural para um pedaço de ferro enferrujar a uma taxa cada vez menor, à medida que os produtos de corrosão se formam em sua superfície e o selam. Para fechar o argumento, vale mencionar que, embora o pilar esteja em excelentes condições, a parte inferior do fuste é uma das peças, uma das constituições ali do pilar, está corroída pela ferrugem. Então, existe ferrugem, tá? Só que meio que disfarçada por esses fatores. Assim, o mistério que a ciência não pode explicar é puramente o produto da própria erudição desleixada de von Däniken. Ele não acerta a data, ignora o real significado do fósforo em uma liga de ferro, ignora um século de pesquisa de cientistas legítimos e é mal informado sobre a ferrugem. Quando von Däniken escreve que a ciência não pode explicar algo, ele parece querer dizer que não sabe o suficiente para explicá-lo sozinho. O problema é resumido pelo Carl Sagan, né, um dos mais respeitáveis, já está desencarnado, né, ele que foi considerado um dos mais respeitáveis astrônomos da história, o Carl Sagan. Olha o que Carl Sagan dizia sobre o von Däniken. E isto vale também para muita gente por aí. Toda vez que ele, von Däniken, vê algo que não consegue entender, ele atribui isso à inteligência extraterrestre. E como não entende quase nada, vê evidências de inteligência extraterrestre em todo o planeta. E essas foram palavras do Carl Sagan na revista Playboy em 1974, na página 151. E é o que os ufólogos fazem. Quando eles, por ignorância, né, ignorância no sentido de falta de conhecimento, por incapacidade de análise, por misticismo, então eles dizem, né, os ufólogos dizem que foi, né, tudo que eles não conseguem explicar, eles dizem que foi devido a uma interferência extraterrestre. Então é muito fácil, né, pessoal? Eu não preciso estudar química, biologia, física, matemática, arqueologia, não preciso estudar nada. Basta eu desconhecer que pronto, né? Aquilo que eu desconheço é porque foi feito, construído, organizado por extraterrestres. É assim que funciona a ufologia. Bem, e o Carl Sagan também prefaciou um livro do autor Ronald Story, chamado Os Deuses do Espaço Revelados. Ele fez o prefácio desse livro, que é uma crítica, uma das melhores críticas aos livros do von Däniken, tá? Então não achem que é só o Arthur que está vindo atacar aí o von Däniken. Não, há inúmeros livros feitos por gente muito preparada, como o próprio Carl Sagan, o próprio Ronald Story e outros cientistas, outros homens de grande saber, que dominam várias áreas do conhecimento, tá? Que se prestaram a desmentir, né, essas afirmativas do von Däniken. Tá? Bem, vamos ver aqui o que vocês estão falando aqui. O Marcos Vinícius dizendo o seguinte: ele entrou em um campo que o levou a ter de criar mais elementos para publicar nos livros. Exatamente, né? Até para se manter aí no mercado e manter alguma credibilidade. O Rick Gomes: Marcos é igual Umbral, não duvido ter até área de churrasco e campo de futebol em alguma edição psicografada. Se aproveitam de tudo para darem asas à imaginação. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Que a internet nos ajude, né? Essa também é uma área aí que muitos ditos espíritas adoram também usar a sua imaginação, sobre a grande pirâmide, ou as pirâmides, né, do Egito, e especificamente a grande pirâmide de Quéops. E nós tivemos o documentário da Nova, que é um canal, né, nos Estados Unidos, que eu acho que nós não temos aqui no Brasil,
que em português é o caso dos astronautas da antiguidade, onde ela reúne aí vários especialistas e mostra que todas as afirmações que Dunican fez sobre a pirâmide de Kéops estavam erradas em toda a linha. A técnica de construção, pessoal, e isso tem até gente até hoje achando que não é isso, né? Mas hoje, pessoal, nós sabemos, a ciência já sabe efetivamente qual foi a técnica empregada. Nós sabemos exatamente, hoje se sabe exatamente quais foram as ferramentas utilizadas. Nós podemos ver as marcas dessas ferramentas nas pedreiras e existem muitas ferramentas preservadas nos museus da construção das pirâmides. O Dunican, por sua vez, afirma que lhes levaria uma enorme quantidade de tempo aos egípcios, né, para cortar todos os blocos de pedra necessários e arrastá-los para a zona de construção a tempo de construir a Grande Pirâmide. Tinha apenas 20 anos. Mas esse documentário da Nova mostra como era fácil e rápido de cortar um bloco de pedra e mostra os rolos usados no transporte. O Dunican também alega que os egípcios subitamente começaram a fazer pirâmides do nada. Mas existem várias pirâmides que mostram o progresso alcançado pelos arquitetos egípcios enquanto aperfeiçoavam a técnica, desde os simples mastabas até as pirâmides que se seguiram. Vou mostrar o que é uma mastaba para vocês. Essa é uma mastaba. É quando os egípcios ainda não dominavam todo o processo. Então, aquilo foi levando anos e anos e anos, muitos anos, até que os egípcios dominassem a técnica de construção das pirâmides. Isso não aconteceu de um dia para o outro, como diz o von Dunican. Eles mentem para poder encaixar o extraterrestre. Isso é muito comum, mentem assim na cara mais deslavada, pessoal. Então a gente vê aí que existe uma malícia. Não são pessoas que simplesmente estão acreditando porque tem uma convicção, né? Porque não. Se os ufólogos tiverem que mentir, eles vão mentir na cara deslavada. A questão é sempre encaixar o extraterrestre. Então eles não devem nada aos fanáticos religiosos. Por isso que eu acredito, na minha concepção, que a ufologia é uma seita, porque é uma religião sem Deus, cujos deuses são os extraterrestres. É só uma questão de substituição, e que eles fanaticamente querem acreditar e provar que existe. E aí vale a pena tudo, vale tudo a pena, vale mentir, vale inventar, vale distorcer, vale tudo. É o que mais a gente vê. Quanto mais a gente investiga esses casos da ufologia, mais a gente vê a farsa. É o que mais tem. Se é que 100% não é farsa. Né? Ou então, uma má compreensão do fenômeno. Né? Pareidolia, achar que aquilo se movimentando um OVNI, é necessariamente uma nave espacial, enquanto pode ser uma outra coisa, pode ser um drone, pode ser um balão meteorológico, um balão de espionagem, um fenômeno da natureza, né? Então, vamos voltar aqui. Dunican afirmou que a altura das pirâmides multiplicada por 1 milhão, ele afirmou isso, era a distância para o Sol. Mas o número, quando foi feito o cálculo realmente, fica muito abaixo disso. Ele também disse que os egípcios não conseguiriam alinhar as arestas da pirâmide de forma tão perfeita, né, das pedras, com o norte, sem uma tecnologia tão avançada que apenas os extraterrestres conseguiriam oferecer-lhes. Mas os egípcios conheciam métodos muito simples, né, para que a pedra ficasse direcionada para o norte, através da observação das estrelas. Os egípcios já tinham esse conhecimento, eles já observavam as estrelas. E é trivial fazer arestas direitas. Tá? Para eles era algo trivial, não era essa coisa do outro mundo, né? A tática, pessoal, é sempre diminuir o conhecimento dos nossos ancestrais. Dizer que eles eram completamente ignorantes, enquanto não eram tão ignorantes como a gente pensa.
tá? Eles eram até bastante avançados em algumas áreas, tá? Vamos lá. Então, essas mastabas, né? As mastabas. Aqui uma foto da pirâmide de Quéops. Mais um caso, a Cueva de los Tallos. No livro O Ouro dos Deuses, von Däniken escreveu que teria sido guiado por túneis artificiais das grutas debaixo do Equador, a Cueva de los Tallos, que continham ouro, estátuas estranhas e uma biblioteca com placas de metal, que ele considerou ser evidência de visitantes espaciais ancestrais. O von Däniken também namora com essa questão aí de túneis que atravessam países inteiros, né? A coisa que nós demonstramos no estudo anterior, sobre a Terra Oca, existência de túneis que levam... Gente, aquilo, né, também uma mera fantasia, né, seria impossível construir um túnel assim, tão longo, né, que são milhares e milhares de quilômetros, tem que ter muita tecnologia para retirar, cavando na mão, não ia chegar nunca, né, a lugar nenhum, muito menos em outros países, né? Então, vamos lá, tudo imaginação. E não tem túnel nenhum, tá? Já vou adiantando para vocês. O homem que ele alega ter lhe mostrado esses túneis, o Juan Moritz, disse a Der Spiegel, que é uma revista alemã, muito prestigiada, que as descrições de von Däniken vieram de uma longa conversa e que as fotos que foram incluídas no livro foram retocadas. Aí, ó. Essa é outra coisa que eles utilizam muito, retocar imagens, retocar fotos. Von Däniken disse à revista Playboy que, embora ele tenha visto a biblioteca e outros locais que descreveu, ele acabou por fabricar, palavras dele, algum dos eventos para dar algum interesse ao seu livro. Então, vejamos, pessoal, que quem cometeu fraude, foi preso, condenado lá atrás, não parou. Ele continuou utilizando o seu know-how no crime, só que agora nessa área aí, né, da arqueologia. Mais tarde, em 1978, teria dito que nunca esteve na caverna ilustrada no seu livro e que, em vez disso, teria estado numa entrada lateral. Então, eles vão modificando, quando são pegos na mão, na boca, na botija, eles vão, né, dizendo que não foi bem assim. Disse ainda que teria fabricado toda a descida ao interior da gruta. Um geólogo, né, um especialista na área, examinou a área e não encontrou qualquer sistema subterrâneo. Däniken também escreveu sobre uma coleção de objetos de ouro na posse de um sacerdote local, o padre Crespi, que teria uma permissão especial do Vaticano para realizar pesquisa arqueológica. Mas esse padre relatou a Der Spiegel, que é a revista alemã, que apesar de existirem algumas peças em ouro, muitas eram apenas imitações destinadas a turistas e que Crespi tinha dificuldade em distinguir bronze de latão. Então, né, mais aí farsas, né, às vezes não são farsas pensadas, mas oriundas da falta de conhecimento. O padre ali não sabia distinguir bronze de latão, quer dizer, uma pessoa que não tinha conhecimento na distinção de objetos de metal. Questionado se a história que publicou da visita às cavernas realmente aconteceu, Däniken responde com um cachimbo na boca. Não, isso não aconteceu, admite. Mas penso que quando alguém escreve livros no meu estilo, que não são livros científicos, são um tipo de livro popular, mas não são ficção científica. Então ele diz que não é ciência, mas também diz que não é ficção científica. Embora os fatos existam, segundo ele, né, um autor pode usar efeitos. Trapaça agora virou efeito. Assim, pequenos detalhes como esse não são importantes realmente, porque não afetam os fatos, estão apenas estimulando o leitor, e pode-se fazer isso. Vejam bem, né, os recursos que ele se utiliza de uma moralidade bem dúbia para, né, se defender aí das falcatruas. Realmente, desculpem os termos, pessoal, os termos são fortes, eu reconheço, mas é isso não tem como descrever de outra maneira. E aqui uma das grutas, né, realmente um lugar muito bonito, tá? E aqui uma foto
que o von Däniken, que o von Däniken tirou, né? Quer dizer, ele pediu para alguém tirar, onde ele ali se agacha, né? Como se estivesse investigando o local, né? Fazendo aquela pose para publicidade. Esse é o von Däniken aí, na tal da gruta, que ele diz que tem vários túneis que levam a outros países e tudo mais, e o geólogo foi lá e verificou que não tinha túnel nenhum, né? Havia pequenas grutas, pequenas, né, cavernas, mas que tinham poucos metros. No livro O Ouro dos Deuses, Erich von Däniken anuncia logo no início: para mim, esta é a mais incrível e fantástica história do século. Poderia facilmente ter vindo diretamente dos campos da ficção científica. Prestem bem atenção a essa questão, que inclusive nós já estamos tratando dela há um bom tempo, mas para o final tem mais. Se eu não tivesse visto e fotografado a verdade pessoalmente, o que eu vi não foi produto de sonhos ou imaginação, era real e tangível. Um sistema gigantesco de túneis, aquele mesmo que o geólogo disse que não existe, com milhares de quilômetros de comprimento e criado por construtores desconhecidos em uma data desconhecida, jaz grande profundidade no continente sul-americano. Tem muita gente que acredita nisso até hoje, né? Que existem túneis ligando o Planalto Central ao Equador, Peru, né? México, enfim, haja, né? Pá, né, e mão para cavar tanto, né? Nem com a tecnologia que nós temos hoje, pessoal, se conseguiria cavar tanto. Eu mostrei para vocês o documentário, coloquei até fora aí do nosso, né, de uma maneira separada para que nosso estudo ficasse, né, mais sucinto, para que vocês pudessem ver, né, a tecnologia que é requerida, que é necessária para furar a Terra, porque existem várias camadas que são de rocha, né? Não é areinha, facilzinho, você vai cavando igual faz na praia, não. Né? Ali precisa de uma grande força, né, para se cavar. A terra não é essa areinha aí que o pessoal diz, não. O negócio é pesadíssimo, é de uma matéria muito bruta. Tá? Então, é tudo fruto de uma imaginação mais do que fértil. Isso quando não for má fé, né? Tem muita má fé nesse meio aí místico, espiritualista, pseudocientífico. As pedras ancestrais do Peru. Von Däniken divulgou fotografias de pedras ancestrais do Peru, as pedras de Ica, com gravuras de homens usando telescópios, mapas do mundo detalhados e operações médicas avançadas, tudo muito para além do conhecimento dos antepassados peruanos. Mas a série da televisão Nova, da PBS, determinou que as pedras... A Nova é um programa, né? A PBS é que é a transmissora. Me confundi aqui. Que as pedras eram... Então, esse programa, né, mostrou, através dos especialistas da área, mostrou que as pedras eram contemporâneas, quer dizer, de agora. E chegou mesmo a localizar o oleiro. Olha o oleiro aí, ó, que as fez. Está vivendo da Silva até hoje, o oleiro. Esse oleiro faz pedras diariamente e vende-as a turistas. Sabe-se que von Däniken visitou esse oleiro. O oleiro disse que teve contato com Däniken e que examinou as pedras. Contudo, não mencionou o encontro em seu livro. Claro, o Däniken jamais ia mencionar que teve com o oleiro que faziam estas pedras e vendia para os turistas. Ele apresentou as pedras como se fossem de ancestrais, né, lá dos Incas, e que tinham todas essas características aí. Homens usando telescópios, mapas do mundo, operações médicas avançadas. É isso aí, pessoal. Por incrível que pareça. Quanta gente caindo nesse golpe. E pior, vindo para o movimento espírita dizer, né, em programas espíritas, dizer que isso tudo aí é verdadeiro, que os deuses eram astronautas. Por que não? Poderia ter vindo em naves, né? Os capelinos vindo de nave.
quer dizer, desconhecendo até a explicação espírita. A explicação espírita é muito mais tranquila, muito mais verdadeira, faz muito mais sentido, né? Porque não tem nave espacial nenhuma, existe a transmigração. Isso se faz espiritualmente. Espíritos que não mais encarnam em determinados mundos passam a encarnar em outros. Isso ocorre espiritualmente. Os espíritos não vêm em nave. Eles não precisam. O pensamento nos transporta a qualquer lugar. Claro que os espíritos mais avançados podem ir mais longe, digamos assim. Os inferiores já ficam mais na atmosfera espiritual do planeta. Eles não têm condições de ir muito além. Mas na transmigração há certamente um auxílio da espiritualidade superior nesse processo. Né? Então vamos lá. Outra questão, inclusive, que nós tratamos na nossa obra Atlântida, o mito e uma perspectiva espírita e científica, é o da Estância Tzian. A classe científica é unânime em dizer que o livro de Tzian, esse aí que eu estou mostrando para vocês, que contém as Estâncias de Tzian, do qual Van Daniken fez referência no seu livro, foi uma fabricação sobreposta a um gigantesco embuste perpetrado por Madame Blavatsky. Tinha que ter a teosofia do meio. Pessoal, a grande maioria dessas ideias fantasiosas que pervagam no movimento espírita tem influência da teosofia. De pessoas que tinham essa simpatia pela teosofia e trouxeram essas ideias de lá para cá. E a Blavatsky também é muito utilizada, né? As suas teses mirabolantes estão também muito utilizadas por esses espertalhões aí, como o Van Daniken. Mas, afinal, de onde tirou o Van Daniken todas essas ideias e teorias? Ele era um hoteleiro, né? Uma pessoa do ramo da hotelaria. Não frequentou, né, escolas especializadas. Ele foi direto nos lugares, né? Ele não sai pelo mundo sem destino, não, ele já vai direto, ele vai lá no México, vai lá, vem aqui ao Brasil, vai lá no Peru, vai no Egito, ele já vai direto nos lugares. Então, né, já existe um direcionamento. E nós fomos pesquisar, isso já é conhecido de vários estudiosos que foram atrás disso aí, né? Nós já mostramos aqui alguns dos livros, e foi descoberto que ele tirou principalmente dessas 3 obras aí, ó, que eu estou mostrando para vocês. Vamos ler. Van Daniken retirou muitos dos conceitos do livro O Despertar dos Mágicos, que é esse primeiro aí à esquerda, ó, em preto e branco, a capa preta e branca. Que, por sua vez, esse livro aí, O Despertar dos Mágicos, foi influenciado grandemente pelos livros Mitos de Cthulhu. Os conceitos nucleares, quer dizer, os conceitos principais da teoria dos astronautas na antiguidade, é originário das pequenas histórias, dos pequenos contos de H.P. Lovecraft, né, no livro The Call of Cthulhu, né, que é esse aqui, ó. Olha lá, que em português ficou Os Mitos de Cthulhu, tá? Que é um livro de realismo fantástico, que é uma classe literária muito parecida com a ficção científica, né? Ela se mistura. A ficção científica, ela mais ou menos começou através do realismo fantástico, tá? O livro, por exemplo, que deu origem à tese da Terra Oca era de realismo fantástico, né? Que era uma espécie de início da ficção científica, é aquilo que nós conhecemos como ficção científica hoje. Escritas em 1926, bem antes, né, do Daniken, e At the Mountains of Madness, que é um livro que, em português, se chama Nas Montanhas da Loucura, esse terceiro aqui, ó. Tá? Pegamos o original em inglês, né, para vocês verem como é que é a capa original, que foi escrita em 1931. Van Daniken, num documentário do ano de 2001, dizia que, mesmo não conseguindo provar de forma conclusiva à comunidade científica que qualquer um dos itens no seu arquivo tem origem extraterrestre, ele sente que a ciência de hoje não iria aceitar tal evidência,
porque simplesmente não é o tempo certo. Eu já ouvi isso sendo dito em um programa espírita. Está sendo escondida a verdade lá de Marte, porque a espiritualidade não está deixando, porque não é o momento certo. Quer dizer, gente, é o artifício, né, retórico de quem não quer aceitar a realidade. Se a ciência ainda não comprovou algo, a gente tem que fazer o quê? É deixar de molho. Não é defender contrariamente aquilo que foi constatado. A gente deixa de molho. Bem, tem um livro de Chico Xavier, né, que diz que tem vida em Marte, assim, assim, assim. Não dá para você defender. Não pode até não atacar, mas não dá para defender. Deixa de molho. Deixa o tempo dizer. Porque não dá para defender. Tá? Sob nenhuma perspectiva. Primeiro que não existe médium perfeito na Terra. Chico Xavier estava no início do seu mediunato. Pode ter sido equivocado, pode ter sido questão anímica ali. Entendeu que era Marte, às vezes era outro planeta. Enfim, não dá para a gente estar atribuindo perfectibilidade a tudo. Tá? Isso não vai denegrir a imagem de Chico Xavier. Ao contrário, vai engrandecê-lo. Vai colocá-lo como figura humana e não como um semideus infalível. Tá? E vai demonstrar que a mediunidade tem os seus percalços. O início, inclusive, dos trabalhos traz esses problemas. Qualquer pessoa passa por isso. Tá? É natural, é do ser humano. Tá? Então, vamos lá. Disse também que saltou de gestor de hotel, Vanikan, para especialista do mundo antigo. Foi assim, rapidinho, né? Se tornou especialista do mundo antigo num salto só. Ele argumenta que, inicialmente, tal seria necessário para preparar a humanidade para o magnífico mundo novo. Nós já falamos para vocês que a ufologia advoga isso daí, né? Que os extraterrestres estão se preparando para interferir aqui de uma maneira mais direta, vão nos ensinar tudo, resolver todos os nossos problemas, a cura do câncer, questões tecnológicas. Isso também vem sendo divulgado no meio espírita e que aconteceria lá pelo ano 2057, esse contato mais direto. Né? Esse livro, que eu já mencionei, O Despertar dos Mágicos, de realismo fantástico, tem 500 páginas na sua edição original e é apresentado como uma narrativa, às vezes verdadeira e às vezes lendária. Quer dizer, é bem coisa do realismo fantástico e da ficção científica. Eles não inventam tudo. Eles misturam realidade com fantasia. É uma característica desse estilo literário, tá? Dedicado ao tema áreas de conhecimento pouco explorado ou pouco divulgado nas fronteiras da ciência e da tradição. O seu conteúdo abrange temas tão diversos como a alquimia, né? Que já foi superada pela química já há muito tempo, sociedades secretas, né? Muita gente adora isso daí, né? O mistério, sociedades secretas, porque estão mexendo os pauzinhos para dominar o mundo, né? Nós somos fantoches dos maçons, dos Illuminati, porque são eles que mandam no mundo. Essas teorias de conspiração todas. Civilizações perdidas, o pessoal adora, né? Nossa, mas o que será? Como é que deveriam ser, né? Aí a imaginação corre solta. O estranho, as religiões e as ciências ocultas ou esotéricas, aí que entra a teosofia com as suas várias teorias mirabolantes, com base em livros de pesquisas de atores reconhecidos ou não, revistas e livros sobre ficção científica ou literatura de fantasia. Esses autores aí é que dizem isso. São eles que deram essa definição, e também outros escritores, do que é o realismo fantástico. Nós não estamos inventando nada. Tá? A proposta é essa, tá? Com todos esses elementos aí. Esse é outro livro, né, que o Duncan leu e se inspirou, que é Nas Montanhas da Loucura, do Lovecraft. Então, nós vimos ali, sobre o manto glacial da Antártida, esse é um resumo do livro. Uma expedição científica promovida pela Universidade
Miskatonic, descobre surpreendentes indícios de civilizações muito anteriores à humanidade em nosso planeta. Num misto de horror e ficção científica que chamou de horror cósmico, H.P. Lovecraft escreveu um dos grandes clássicos da literatura fantástica do século XX e ofereceu aos leitores uma importante chave interpretativa para toda a sua obra. Então, As Montanhas da Loucura é um livro de literatura fantástica, não tem nada de científico. Eles pegam umas coisas existentes, como a Antártida, e criam uma história em cima daquilo, tá? Misturando realidade com fantasia. Outro livro muito importante, né, que também é um livro crítico ao livro de Däniken, aos livros de Däniken, foi escrito por Vito Marino, Os Deuses Não Eram Astronautas, Enigmas Decifrados do Passado, livro excelente, que desmonta tudo isso de uma maneira bem detalhada, né, esclarecendo tudo, que aquelas teorias são todas sem qualquer embasamento na realidade. Em Os Deuses Não Eram Astronautas, Vito Marino defende, quando necessário, igual a nós, ele não é espírita, a existência de outros seres inteligentes no universo. Sim, mas contradiz que extraterrestres teriam trazido conhecimentos à Terra, ou mesmo que aqui tivessem estado algum dia. É o que nós pessoalmente advogamos, e é o que o espiritismo indiretamente advoga. Que quando existem espíritos de outros planetas que podem nos visitar, eles o fazem de maneira muito fácil. O que nós encontramos nas obras fundamentais da doutrina espírita? Que espíritos encarnados em outros planetas, quando são superiores, podem vir aqui com muita facilidade, como é o exemplo de Mozart, né? E alguns outros espíritos também, né? Sem a necessidade aí de nave alguma e muito menos interferindo no nosso livre-arbítrio. Uma interferência no planeta Terra, em seus habitantes, seria interferir no livre-arbítrio, né? Isso vai contra as leis naturais, isso não é algo desejável e útil para a humanidade. Então, vamos lá. Então, o Vito Marino defende, quando necessário, a existência de outros seres inteligentes no universo, mas contradiz que extraterrestres tenham trazido conhecimentos à Terra, ou mesmo que aqui tivesse estado algum dia. A evidência disso estaria nos achados arqueológicos, monumentos antigos, evidências e outras marcas. O livro também aborda a história do ser humano desde sua evolução primata até ele se tornar Homo sapiens e seu desenvolvimento que o levou a fundar as diversas civilizações do passado. Explica ainda os deuses e as religiões do passado antigo, relembrando as ideias místicas dos mundialmente conhecidos teóricos do astronauta alienígenas do passado, tecidas em torno desse assunto, né? Então, ele corrobora a tese espírita que os espíritos vão, e da ciência também, que a humanidade vai se desenvolvendo gradativamente e que vai progredindo, né? Não há interferência extraterrestre direta nenhuma, tá? São os próprios homens que vão se melhorando e vão atingindo, vão conquistando aí seus objetivos. Esse é outro livro de crítica às teses de von Däniken, que era Os Deuses Não Eram Astronautas, tá? De um outro autor. Conclusão, pessoal, estamos chegando aqui ao final. Então, vamos lá. Os livros de Erich von Däniken são, ao meu ver, ao nosso ver, ao ver de muitos, uma afronta ao bom senso. No entanto, ele e a sua turma, inclusive essa que foi lá no De Noite, do Danilo Gentili, e tantos outros mundo afora, não só no Brasil, encontram ampla aceitação, talvez porque as pessoas estejam ansiosas para acreditar em uma boa história. À primeira vista, ele parece estar nos contando uma história gloriosa, de tempos maravilhosos em que nosso planeta era um lugar importante no universo e nossos ancestrais andavam com homens do espaço, deuses ou ambos. O apelo de tal história desapareceria se os leitores considerassem suas implicações deprimentes.
O apelo de tal história desapareceria se os leitores, estou repetindo, né? Considerassem suas histórias, suas implicações deprimentes. Baseia-se na suposição de que os nossos ancestrais eram seres não criativos, né? Porque passa essa ideia, né? Que só poderiam ser melhorados pelo cruzamento com uma linhagem extraterrestre melhor. Eles pleiteiam isso também, tá? Que houve uma interação genética, né, de seres humanos, né, de seres nascidos aqui no planeta e esses seres de outros planetas. Tá? Requer que se acredite, essas teorias do Däniken requerem que se acredite que a arte e a ciência caíram do espaço sideral, em vez de brotar do coração e do cérebro humano. A história de von Däniken é falha, porque ele não tem respeito por seus fatos, e seus contos de fadas são falhos, porque ele não tem respeito por seus personagens. Na opinião do Däniken, as pessoas que vieram antes de nós sequer eram totalmente humanas. A arqueologia é a história de nossos laços com nossos ancestrais, que éramos nós mesmos lá no passado, e sua matéria-prima inclui todas as pessoas, famílias, aldeias, cidades e nações que já existiram. Nunca saberemos mais do que uma pequena fração dessa história, é verdade, mas os episódios que reunimos cuidadosamente carregam as marcas mais valorizadas pelos contadores de história. Eles realmente aconteceram, e aconteceram com pessoas como nós, com seres humanos. Né? Aqui um exemplo, né? A capa de um dos livros, né? Do Däniken, mostrando justamente isso que nós estávamos falando, né? O disco voadorzinho, né? Vindo ali né? Ali parece que as pirâmides ali no fundo, né? Dominando tudo, fazendo tudo, construindo tudo, ensinando tudo, quer dizer, tirando da humanidade, tirando dos homens todo o mérito. E ali no baixo, ó, descendo até os Andes, né? Quer dizer, o disco voador descendo nos Andes, né? Os deuses do espaço sideral. É um livro do dito autor. A maior parte das provas de von Däniken está na forma de argumentos enganadores e falaciosos. Seus dados consistem principalmente em sítios arqueológicos e mitos antigos. Ele começa assumindo como verdadeira a ideia dos antigos astronautas e então força todos os dados a se encaixarem nela. É a chamada ideia preconcebida da ufologia. Por exemplo, em Nazca, no Peru, ele explica desenhos gigantescos de animais no deserto como um antigo aeroporto alienígena. O fato de que as linhas do desenho, por sua estreiteza, seriam inúteis como pista para qualquer avião, obviamente é convenientemente ignorado por von Däniken. Ele simplesmente inventa, né? Quer dizer, aquelas linhas não dariam nem para um avião pousar. Né? A probabilidade de que esses desenhos tivessem relação com ciência ou com mitologia dos nativos não é considerada. Ele também recorre frequentemente ao raciocínio de falso dilema do seguinte tipo, abre aspas, ou esses dados são explicados assumindo-se que aqueles primitivos idiotas fizeram isso sozinhos, ou precisamos aceitar a ideia mais plausível, diz ele, de que eles tiveram ajuda de povos extremamente avançados que devem ter vindo de outros planetas onde essas tecnologias, como a dos dispositivos antigravidade, tinham sido inventadas. Fecha aspas. A devoção dele a essa teoria não diminuiu, a despeito de provas em contrário, como fica evidenciado por mais outro livro sobre o assunto, né, intitulado A Chegada dos Deuses, revelando os locais de pouso alienígenas em Nazca, que ele escreveu agora mais recentemente, em 1998. Há muitos críticos das ideias de von Däniken, mas Ronald Story, cujo livro eu mostrei para vocês, que é prefaciado pelo nada mais nada menos que Carl Sagan, se destaca como o mais completo. A maioria dos críticos da teoria de von Däniken argumentam que os povos primitivos não eram, de maneira nenhuma, selvagens, impotentes, incompetentes e desmemoriados, como ele descreve. Devem ter sido, pelo menos, inteligentes o bastante para compreender a linguagem e os ensinamentos de seus instrutores celestes. Vejam a contradição, pessoal. Para ele,
esses nossos antepassados eram uns burroides, né? Eram completamente despreparados. Mas engraçado que eles conseguiam entender tudo que os alienígenas falavam. Olha a contradição. Ou será que os alienígenas falavam espanhol, ou quechua, ou inglês, como na ficção científica? É mesmo, né? Já pararam para pensar? Que língua que os alienígenas falavam? Os alienígenas teriam as mesmas línguas, falariam as mesmas línguas que nós falamos? Isso faz algum sentido? Obviamente que não, né, pessoal? Então, quer dizer, eles eram incompetentes, mas ao mesmo tempo entendiam a linguagem alienígena. Como é que pode isso, né? Não temos nenhuma razão para crer que a memória de nossos antigos ancestrais fosse tão pior que a nossa, a ponto de que não pudesse se lembrar dessas visitas alienígenas bem o bastante para preservar um relato preciso delas. Há poucos indícios para dar respaldo à ideia de que mitos antigos e histórias religiosas sejam uma recordação distorcida e imperfeita de antigos astronautas registradas por antigos sacerdotes. Os indícios do contrário, de que povos pré-históricos ou primitivos eram e são bastante inteligentes e ricos em recursos, são contundentes. É infinitamente mais provável que esses povos históricos tenham sido eles mesmos responsáveis por sua própria arte, tecnologia e cultura. Por que maquinar uma explicação como essa de von Däniken? Pode ser que fazer isso acrescente mistério e romantismo à teoria de alguém, mas também a torna menos razoável, especialmente quando essa teoria parece incoerente com o que já sabemos sobre o mundo. A hipótese do antigo astronauta é desnecessária. A navalha de Ockham, eu vou explicar o que é a navalha de Ockham, deveria ser aplicada e a hipótese rejeitada. O que é a navalha de Ockham? A navalha de Ockham é um princípio filosófico, né, que também é chamado de princípio da parcimônia. Hoje em dia, essa navalha de Ockham é interpretada como a explicação mais simples é a melhor, ou não multiplique hipóteses desnecessariamente. Em qualquer caso, pessoal, a navalha de Ockham é o princípio que é frequentemente usado fora da ontologia, isto é, por filósofos da ciência, num esforço de estabelecer critérios para escolher entre várias teorias com igual valor explicativo. Ao dar razões explicativas para algo, não postule, essa é a navalha de Ockham, mais que o necessário. Nós não precisamos postular visitantes extraterrestres para explicar os feitos desses povos. Por que postular pluralidades necessariamente? Porque ele saiu errado, tá, pessoal? Desculpa, agora que eu estou vendo ali. Ou como diríamos hoje, não faça mais suposições do que precisa. Então, isso é utilizado pelos teóricos da ciência hoje, pelos cientistas. É a navalha de Ockham. Tente explicar sempre da maneira mais objetiva, mais simples, e não criando hipóteses, muitas hipóteses. Não multiplique as hipóteses, porque isso é desnecessário. Tá? Essa é a navalha de Ockham. E essa navalha de Ockham é que deveria ser utilizada por todos nós, pessoal. Né? Porque, infelizmente, nós estamos aí padecendo desse misticismo irresponsável, dessas hipóteses colocadas de maneira irresponsável, de maneira completamente sem embasamento, na lógica, na razão. Né? E é isso que o Espiritismo expõe e sugere, que nós caminhemos para e passo com a ciência nos oferecendo aquilo que ela tem a nos oferecer, e o Espiritismo oferecendo a ciência que o Espiritismo tem a oferecer. E tem muito a oferecer, sim, nós sabemos. Há ainda uma rejeição dentro das academias, dentro do mundo científico de maneira geral, existe, mas isso vai cair. A ciência é nossa aliada. Nós não podemos encarar a ciência como nossa inimiga. Quem, ao meu ver, deva ser tido como nosso adversário, como nosso inimigo, é o misticismo. São essas postulações falsamente espiritualistas, porque são tão sem embasamento, são tão sem honestidade, que não podem nem se constituir espiritualismo, porque há muito espiritualista honesto por aí.
Madame Blavatsky com a teosofia, desonestidade total. Nós já mostramos aqui, e ela mesma diz que retirou boa parte dessas teses, que até hoje influenciam vários, aí, como influenciou o Däniken, como retiradas de livros de ficção científica. Coisa que os ufólogos também fizeram. Nós já mostramos para vocês e vamos mostrar muitos outros casos. ETs, pessoal, até que se prove o contrário, são originários justamente dessa influência que nós temos mostrado aqui. O imaginário popular. Nós estamos vendo coisas onde elas não existem. Ah, Arthur, mas certos fenômenos não são explicados. Parecem prover de algo inteligente. Beleza. Nós já falamos, nós não somos cegos, nós estamos vendo, mas não dá ainda para afiançar. E tem muita gente forçando a barra porque eles querem acreditar que exista. Por enquanto, não dá para dizer que existe. Também não dá, eu também admito, para fechar a questão em ciência, não dá para fechar realmente questão em tudo. Isso também é anticientífico, mas não dá também para abraçar isso daí. Então, o espiritismo não tem como abraçar ufologia, porque ela está assentada em premissas falsas, muitas delas imaginativas, imaginosas, fantasiosas, muitas delas oriundas de indivíduos falsários como esse, que são, vocês viram aí, até hoje são incensados pela boa parte dos ufólogos mais credenciados. Mostramos aí o Gevaer, recém-desencarnado, e tantos outros, esse aí, que o outro lá, o Guedo, que diz que é 50 anos que é ufólogo, dizendo que acredita piamente nas teorias do von Däniken. Então, pessoal, essa parceria com ufologia não cabe dentro do nosso movimento espírita. E isso nós estamos alertando, que fique para a posteridade. Vai trazer, e já vem trazendo uma série de problemas para o nosso movimento espírita, que já tem problemas demais para estar abraçando essas falsidades, essas teorias mirabolantes. Centros espíritas já dando curso de ufologia. E temos obras insensadas dentro do movimento espírita que tem essa influência já. Né? Tudo começando lá com os exilados da capela, com os livros de Ramatiz, com várias imprecisões científicas e doutrinárias. Então, cuidado. Infelizmente, o movimento espírita parece ainda adormecido. Né? Quando se faz um trabalho desse de investigação, não se dá bola. Sabe por quê? Porque é interessante. Porque há ainda também no movimento espírita essa coisa de você ficar agarrado com a mentira. Porque ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer admitir, né, que vem apoiando teses mirabolantes, fantasiosas, para o orgulho. Né? E são muitas aí que nós temos sendo aí vitimados dessas teses, dessas fantasias, e as pessoas, né, ficam recorrendo a esses desculpismos, né, incutindo na ideia dos espíritas que a ciência tá atrasada. E o von Däniken, ele que é o avançado na história. Né? Ele prefere acreditar em indivíduos isolados do que acreditar num todo. Kardec acreditou em um só espírito? Ou num pequeno número de espíritos? Não, ele utilizou no critério da concordância universal. Ele recebeu, e nós temos aqui no canal uma constatação disso, né? Correspondências de médiuns, né, de vários lugares do mundo, não foi só França, não, Europa. Nós mostramos aqui é da China vinham as comunicações. Né? Justamente para atender ao critério do maior número. E também com base na lógica, né? Não é porque também porque às vezes o maior número pode estar enganado. A gente vê aí que muita gente acredita em absurdos, a grande maioria acredita em absurdos. Mas a gente também tem que ver o critério do conhecimento, da lógica, do raciocínio, né? Se aquilo faz sentido. Também não adianta pegar um grupo grande que aceita coisas estapafúrdias e aceitar aquilo só porque muita gente está dizendo. A gente também não pode cair nessa... Tem outros fatores que tem que pesar nisso daí, né?
a investigação científica, a experimentação, o estudo, a comparação, a pesquisa incessante, a comparação, são inúmeros os critérios, que são os critérios adotados pela nossa ciência. Pelos místicos, não é. O místico aceita qualquer coisa, mesmo que atente contra a lógica, com a razão, contra a razão, contra o bom senso, contra os fatos. Se puderem, eles criam os fatos. Então é disso que nós temos que, efetivamente, nos afastar cada vez mais para o nosso próprio progresso. Não é para atacar ninguém, não estamos aqui querendo mover nenhuma guerra santa contra ninguém. Absolutamente. Respeitamos todos esses daí. Se estivéssemos pessoalmente com o Luiz Ricardo Guedo, com o próprio Dânica, apertaríamos a mão, daríamos tapinha nas costas, como manda a civilidade. Agora, a discordância está no terreno das ideias. E nós temos que dar ensejo ao momento espírita para o debate, para dar espaço ao contraditório. Por que aceitar uma única versão e fechar aquilo ali? Não, vamos ver o que o outro lado tem para dizer. Vamos investigar antes de aceitar alguma coisa. Questionar sempre, não questionar, né, de uma maneira exarvorada. Não, questionar com parcimônia, com inteligência, não com a emoção. É o que nós estamos, pelo menos, tentando fazer. Nós pedimos perdão pela veemência do nosso falar, né, que se contrapõe um pouquinho que a gente vê no movimento espírita, mas não é por mal. Nós não estamos aqui querendo destilar ódio contra ninguém, tá, pessoal? É uma veemência, porque nós estamos realmente preocupados, porque nós, de certa maneira, ficamos assim embasbacados, né, com tanta falsidade intelectual. Nós vimos aí. Quem quiser pesquisar e constatar tudo aquilo que nós dissemos hoje, a internet está aí, oferece tudo para vocês. Livros escritos e prefaciados por pessoas da maior credibilidade possível, o próprio Carl Sagan. Meu Deus do céu, uma das maiores autoridades aí da astronomia até hoje, um gênio. Pessoa que dominava não só a astronomia, tantas outras que um astrônomo tem que dominar, né? Para ter um conhecimento completo, ser um grande pesquisador, um grande investigador, uma grande autoridade. Não é um hoteleiro qualquer aí que sai por aí inventando coisas. Né? Bem, pessoal, se pudéssemos ficaríamos aqui realmente, né? Há muito o que dizer, a gente tenta resumir o máximo possível, a gente até chega a ser um pouco repetitivo, para justamente tentar fixar isso. Né? Isso nos traz... nós falamos por mim, tá? Eu falo por mim mesmo. Isso nos traz uma clareza tão grande. A gente consegue ter um olho clínico, não um olho clínico para você achar erro em tudo, mas você começa a ter um sentido diferente para as coisas. E quando você começa com isso, geralmente você não se equivoca. Tá? É impressionante. Não quer dizer infabilidade, mas você tem mais facilidade de reconhecer, opa, tem alguma coisa errada aí. A princípio você nem se apercebe, mas vira um instinto. Né? E aí quando você vai investigar, poxa, mas aquela, né? Você cria essa coisa, é bastante interessante, né? E é o que tem feito muitos no movimento espírita, nosso querido Paulo Neto, que vai a fundo, ele pesquisa, e tantos outros. Nós temos o Cosme Massi. Nós evitamos de falar nome para a gente não incorrer em injustiças, né? Porque a gente acaba esquecendo de outros nomes, né? Enfim, Marco Milani, tem o Lucas Berlanza, o Eric Pacheco, tantos outros, né? Desculpe, às vezes a gente esquecer nomes até importantes, né? Cada um na sua especialidade, com as suas características pessoais. Mas, poxa, nós temos grandes divulgadores espíritas, né? Começamos a fazer essa filtragem também. Né? Para ver realmente quem tem essa honestidade intelectual, quem está mais bem informado, né? É muito importante para a gente poder cada vez mais se afastar dessas fantasias, que se existem é porque tem público, é porque tem audiência, e aí isso fomenta. Por que o Von Däniken continuou a escrever dezenas de livros? Porque ele viu que tinha gente consumindo, né? Então, nós, como consumidores, temos muito poder. E se a gente valorizar aquilo que realmente tem valor, o que tem valor vai preponderar sobre as mistificações,
sobre os falsários, tanto os encarnados quanto os encarnados, porque a gente vive no mundo de provas e expiações que tem vários espíritos que ainda estão comprometidos com isso, com a falsidade, com a mentira, né? Infelizmente. A gente não tem tanta gente nas prisões, né? Não tem tanta gente falsificando coisas aí, mentindo para levar vantagem. O mundo espiritual é a mesma coisa, e no espiritualismo em geral é isso também. Tem gente boa e tem gente que não é tão boa, né? Gente aproveitadora. A gente tem que ter esse olhar também, e não acharmos que estamos no mundo tipo quase Alice no País das Maravilhas, que o mundo é um País das Maravilhas, onde todo mundo está falando a verdade, todo mundo é bem intencionado, e infelizmente não dá ainda para a gente falar isso e pensar isso, né? Bem, para a gente terminar, vamos ver o que vocês têm aí a nos dizer. Eu acho que a internet nos deu uma pausa aqui, né? Um sossego. Vamos ver aqui. A gente está encerrando mesmo, tá? A gente só vai ler aqui. Fernanda Linhares dizendo: esse povo não fica nem um pouco vermelho com tamanha disfarçatez. Não fica mesmo, não. Assistam lá o programa do Danilo Gentili, vocês vão ver que o velhinho lá, que o Daniken envelheceu, né? É um velhinho fofinho, né? Como se diz, né? Você aperta a bochecha, mas os criminosos, né? Porque para mim é um crime, também envelhecem, tá? Bandidos também envelhecem. A Sheila Siqueira aqui nos dizendo que está gostando, né? Dizendo que é chocante mesmo. Quando a gente vai investigar, a gente se depara com aquilo que o Marcos Vinícius está dizendo aqui. Quanta fraude, né? Sheila brincando aqui, você não contava, como é que é? Com a marmota extraterrestre, exatamente. Que absurdo, né? Dizendo a Sheila também. Vamos ver aqui mais para baixo. O Marcos Vinícius dizendo: enganam seus leitores sem escrúpulos. Exatamente. Fernanda Linhares: Raul Teixeira disse em um congresso que deveria fazer uma comissão para avaliar o que deve ou não entrar nas livrarias espíritas. Só tenho que abater palmas para isso. Não se trata de censura. Claro que não, obviamente. É critério, né? É critério. Em todo local existe esse critério. Até nas escolas, né? Qual é a escola que vai comprar livros que são eminentemente falsos ou ensinam bobagens, né? Tem que existir isso, não é censura. Fernanda Linhares: é apenas com o intuito de preservar a pureza doutrinária ou coerência doutrinária, né? Muitos não gostam desse termo, mas para mim está valendo também, se bem que para isso existe o departamento do livro, como é chamado em algumas casas, exatamente. Sheila Siqueira: uma verdadeira salada mística, exatamente, é o sincretismo religioso, você pega daqui, pega de lá. Vai totalmente com a doutrina espírita. Isso aí. Fernanda Linhares: editores espíritas também têm uma parcela de culpa. Tem, por permitir a produção desses livros. Se tivesse mais critérios, esses lunáticos não teriam essa fama toda. Mas nós também somos responsáveis, né, do movimento espírita, porque eles geralmente publicam aquilo que dá mais lucro para eles, né? E obra doutrinária, por exemplo, fica parada lá, ó. Para sair uma segunda edição, minha filha, infelizmente, leva um tempão porque não vende. A pessoa não quer saber de estudar, não quer saber de coisas sérias. Não querem queimar. Eles acham que vai queimar o cérebro deles se pensarem um pouquinho. Nosso amigo Paulo Neto: pois é, Fernanda, mas tem médicos por aí que criaram suas próprias editoras, exatamente, e publicam tudo que sai da mente deles. Pouco lhes importa se pode conter incoerências e contradições doutrinárias. Exatamente, porque sabem que poderiam ter dificuldades naquilo que vão publicar, e aí qual o subterfúgio que se utilizam? Abrirem sua própria editora, porque daí eles publicam o que eles bem entenderem. A Sheila dizendo, é verdade, Paulo, né, concordando com Paulo, e acrescentando: não somente os médios, mas outros com apenas interesses financeiros. Claro, existe todo um mercado aí, pessoas que não necessariamente são médios, mas que circundam os médios, né, para que eles produzam cada vez mais besteiras, eles possam vender cada vez mais. Marcos Vinícius lembrando: Blavatsky criou a teoria dos cascões astrais para desmerecer a mediunidade e o espiritismo. Exatamente. Blavatsky, que inclusive chegou a fundar um centro espírita, tá? Só que o centro espírita não durou 2 meses, porque ela viu que ali não ia dar para, usando dos métodos espíritas certinhos, não daria para ela alcançar muito sucesso. Ela se bandiou para outras áreas, fechou o centro espírita. E depois começou a atacar o espiritismo, como você está bem lembrando aí, muito bem.
Rick Gomes. A pessoa reencarna para evoluir, planeja o perdão, a caridade, cai aqui e fica defendendo ETs e misticismo. Que chance perdida. Isso é proposital. Os espíritos inferiores gostam de incitar isso porque tira a pessoa do objetivo dela. Ela fica perdendo tempo com isso aí, você muito bem lembrou, em vez de se procurar se melhorar intelectual e moralmente, principalmente. Não somente... já lemos, né? Vamos ver aqui, estamos terminando. O pessoal parece que gostou, né? A gente ficamos realmente felizes. Fernando Linhares, muitos acham que o espiritismo é uma espécie de porteira. Passa um boi, passa uma boiada. O Rick Gomes dizendo, minha meta é ser um Arthur, porque não tenho pico de paciência. Olha, eu tenho que controlar muita paciência. Eu não sou tão paciente como vocês acham, tá, pessoal? É uma coisa que eu tenho que dominar em mim mesmo, porque realmente não tenho paciência com fanatismo. Quando a pessoa começa com muita teimosia para com o óbvio, eu não tenho muita paciência. Eu já vou logo... eu vou até pacientemente até um certo ponto, mas quando vê que a pessoa está mais por orgulho, sabe, que não quer dar o braço a torcer perante uma evidência muito clara, aí eu já, não, meu filho, então tá, fica aí com o seu misticismo, aí eu já corto logo. Questionar para buscar a verdade, exatamente. A paciência é uma virtude, também não posso falar, só assim também. Nós temos que ir vencendo essas dificuldades nossas, não somos perfeitos, pessoal, realmente, mas vamos tentar. O espiritismo não compactou com rituais e misticismo, exatamente. A Nelide, também nossa companheira lá do grupo do Cosme Massi, a veemência muitas vezes é necessária, pois é urgente a defesa da verdade, exatamente, né? Então, não encarem isso, né, pessoal, esse tom aí como sendo nada... Não queremos nada de mal para essas pessoas. Nós já dissemos, se pudéssemos, chegaríamos lá na Mônica de Medeiros, no Vandânica, conversaríamos com ele, mas já sabemos que não ia adiantar, né? Vinícius elogiando nosso estudo, nós agradecemos aí também pela presença sua, dos amigos. Shirley Siqueira, base da doutrina, raciocínio lógico, diante dos fatos, exatamente. Bem, então, pessoal, chegamos aqui ao final, né? 2 horas de estudo, já é o suficiente. Passa muito rápido, né? Porque é um assunto que realmente dá ensejo a muitos comentários, muitos pensamentos, muitos caminhos aí para o nosso raciocínio. Então, em breve viremos com mais estudos, com mais exposições sobre esse tema palpitante, espiritismo e ufologia. Nós estamos aí desvendando as bases da ufologia para que nós cheguemos à conclusão se vale a pena ou não abraçar os postulados da ufologia. E são vocês que vão decidir se vale a pena ou não. Forte abraço a vocês. Tenham um ótimo fim de semana, né? Nós fomos aqui no sábado. Também um ótimo dia para quem for assistir a gravação, né? Muitos não estão trabalhando, estão ocupados nessa manhã de sábado. Agradecendo a todos os amigos, ficamos muito felizes aí pela presença de todos, né? O Paulo Neto aqui também desejando um abraço a todos, ele que é o nosso amigão aí, nosso parceiro aí de Jornada Espírita, lá no Polêmica Espírita. Não deixem de ir lá conferir o Polêmica Espírita, né? Que anda sendo muito interessante, muito legal, com temas também bastante palpitantes. Até lá, pessoal. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.